Saudações irmãs, meus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao estudo na Escola Dominical. Vamos começar assim com uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã em que nos apresentamos diante de Ti e assim vamos estudar mais uma lição que é para a nossa maturidade e crescimento. Fica conosco, Senhor, iluminando nossas mentes e corações, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos estudar a lição de hoje e caso haja barulhos externos, é devido a morarmos numa grande cidade. Assim vamos focar no estudo mesmo que haja barulhos. A lição de hoje é submeter-se a Deus para resistir ao diabo. O texto bíblico base é Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Leamos. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Esse é o nosso texto bíblico base, e agora a introdução da nossa lição. O cultivo da nossa espiritualidade colabora diretamente com o fortalecimento da nossa fé. Quando cuidamos da nossa vida espiritual e investimos nela, criamos um alicerce sólido que nos ajuda a resistir às provas e tribulações. A falta desse cuidado será uma porta aberta para cedermos às tentações e a todos os propósitos que elas nos apresentam. Refletir sobre a experiência da tentação de Jesus no deserto ajuda a aprender, a resistir e a vencer nossas tentações. De fato, irmãos e irmãs, nós, como povo de Deus, na face da terra, diariamente somos expostos a tentações, seduções, armadilhas e artimanhas, de várias formas. O maligno tenta nos prejudicar, usando até mesmo pessoas e situações. Mas devemos resistir, irmãos e irmãs, porque a palavra do Senhor diz que maior é Deus que está em nós, através do Santo Espírito, do que o que está no mundo. Assim como Jesus resistiu, devemos resistir também, porque Jesus está conosco. Fundamento bíblico. Ao estudarmos sobre a tentação de Jesus, não queremos minimizar esse evento, comparando-a a qualquer outro tipo de tentação já vivenciada por alguém. De fato, nada se compara à tentação vivida pelo Filho de Deus, bem como ao seu sacrifício. No entanto, há muito que se inspirar nesse encorajador relato bíblico. Após o batismo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Ele vence o diabo e segue fortalecido para desempenhar o seu ministério. Esse relevante episódio foi registrado em 3 dos 4 evangelhos. Além de Mateus, você encontra em Marcos 1, de 12 a 13, e Lucas 4, de 1 a 13. O que podemos observar aqui, pelos relatos bíblicos, é que após Jesus ter sido batizado no Rio Jordão, ele é levado pelo Santo Espírito de Deus a uma região desértica, onde ali ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites, e venceu o maligno. Nós também, irmãos e irmãs, Deus está ao nosso lado para que consigamos
e possamos vencer o mal a cada momento em Cristo Jesus. O próximo parágrafo: o deserto é lugar de insegurança, onde o caminho vai sendo feito aos poucos. É lugar de impossibilidades e solidão. Ele nos remete ao abandono. O deserto também é o lugar da exposição da impotência humana e da supremacia divina, como atesta Êxodo 16, 3 e 4. Jesus não está sozinho no deserto. O Pai caminha com ele e nessas circunstâncias o diabo se apresenta para tentá-lo. O que observamos nesse evento de Jesus é que ele está sozinho numa região desértica, que ele seria tentado pelo maligno, pelo diabo, mas Deus sempre esteve com Jesus. Da mesma forma nós, irmãos e irmãs, jamais imaginemos que estaremos sós. Deus está sempre do nosso lado, iluminando o nosso caminhar, nosso agir e agindo em nós, nos dando forças, motivação e ânimo para aguentar e vencer em Cristo Jesus. Próximo parágrafo. Na origem da palavra diabo está a sua função, aquele que vem para confundir, para separar. É em meio às dificuldades do deserto que o enganador distorce a palavra de Deus para tentar enganar Jesus Cristo. Isso é uma grande verdade. O que a palavra de Deus diz é que o maligno, o diabo, conhece a Bíblia de cor e salteado, de capa a capa, de frente para trás, de trás para frente, como nós pudemos imaginar. E ele busca usar as Escrituras contra nós em vários momentos. Assim nós devemos tomar um cuidado muito grande. Observamos aqui que o próprio diabo usou as Escrituras contra Jesus e Jesus usou as Escrituras para rebater o mal. Assim, irmãos e irmãs, nos fortalecemos a cada momento ao meditar e refletir na palavra do Senhor. Bom, vamos analisar agora as tentações. Primeira tentação, a fome. Se é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Mateus 4:3. Já havia um tempo que Jesus não se alimentava, versículo 2, e com certeza estava com fome. Mais do que a fome, a ausência de alimento por um longo período de tempo provoca enfraquecimento do corpo físico e confusão mental. Em sua astúcia, o diabo propõe que Jesus satisfaça as suas necessidades físicas, transformando pedras em pães. Jesus poderia fazer isso? Poderia. Ele estava fisicamente debilitado e, como sabemos, a fome provoca, além de deixar o corpo debilitado, começa a provocar confusões mentais. Jesus, após esse período, já estava debilitado e o inimigo queria que Jesus tivesse aquilo que ele mais precisava naquele momento, que era pães, e assim ele o desafia. Você pode, transformar essas pedras em pães e mate a sua fome. Claro que Jesus, ele resistiu bravamente, assim como ele também está conosco para que possamos resistir. Se Jesus cedesse à tentação de transformar pedras em pães, ele não estaria simplesmente fazendo demonstração do seu poder, mas atestando a sua incredulidade na provisão divina, que nos garante por sua graça o pão nosso de cada dia. Além disso, Jesus quebraria o propósito de estar em jejum por um determinado tempo e desobedeceria a Deus para satisfazer suas necessidades pessoais. Cristo encontrou na própria palavra de Deus, citada em Deuteronômio 8, 2 a 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 4, a força para resistir a essa tentação. O que observamos aqui é que o maligno usou as Escrituras e Jesus também usou as Escrituras, dizendo que nem só de pão físico vive o ser humano, mas também do pão que procede de Deus. Assim também nós, irmãos e irmãs, tomemos cuidado, porque o inimigo nos tenta quando ele observa que nós queremos alguma coisa, desejamos alguma coisa ou necessitamos de algo. Segunda tentação, os anjos ao seu dispor. Se és filho de Deus, atire-te abaixo. Mateus 3,6. Jesus estava destinado a chegar à cidade santa montado em um jumento. Cair do pináculo do templo era trocar o jumento pelo cavalo do imperador. Era trocar a simplicidade pela arrogância do espetáculo e da autopromoção. A essa proposta, Jesus responde:
Não tentarás ao Senhor teu Deus, versículo 7, também citando a palavra registrada em Deuteronômio 6,16. Observamos na segunda tentação, em que o diabo usa a Escritura para tentar a Jesus, mas Jesus rebate novamente usando a própria Escritura. O que o inimigo queria era fazer Jesus errar, falhar em sua missão, ao que ele havia se proposto fazer, se preparar para o ministério num período de intenso jejum. Assim também nós, irmãos e irmãs, quando nós começamos a focar em algo na nossa vida, seja secular ou espiritual, devemos tomar um cuidado muito grande, que o maligno poderá nos tentar, usando de artimanhas e de malícias. Assim devemos enfrentar o mal, sabendo que Deus estará ao nosso lado constantemente. A palavra de Deus, no próximo parágrafo, não deve ser usada em benefício próprio. Essa resposta dada por Jesus tem em sua sequência o versículo que diz: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, versículo 17. Ou seja, os mandamentos do Senhor precisam ser guardados com zelo, com cuidado. O respeito e a reverência devem estar presentes em nossa relação com a palavra de Deus, não somente quanto à leitura e ao conhecimento, mas na dedicação de sermos cumpridores e cumpridoras da mesma, como atesta Tiago 1, 22 e 15. Ou seja, devemos tomar um cuidado muito grande. Não devemos usar as Escrituras para benefício próprio. Devemos nos alimentar com as Escrituras, nos preparar, sermos instruídos por ela. É como muitas pessoas hoje que, ao invés de servirem a igreja, acabam se servindo da igreja para si benefício. É algo que nós não devemos fazer. A palavra do Senhor, nós devemos usá-la para a nossa maturidade, crescimento e fortalecimento espiritual, para que possamos ser novas criaturas e viver na sociedade e no mundo conforme o desejo e a vontade de Deus, não conforme o nosso desejo e a nossa vontade. Assim devemos tomar um cuidado muito grande. O próximo parágrafo menciona a terceira tentação, que é a glória do mundo. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4, 9. Aqui já não há mais o uso das Escrituras por parte do diabo. Ele não se vale desse artifício para mostrar o que veio fazer. Ele quer se colocar entre Jesus e Deus para frustrar os propósitos divinos. Sua tentadora oferta exige uma condição que Jesus o adore, mas Cristo também sabia o porquê havia vindo a este mundo, para destruir as obras de Satanás. 1 João 3, 8. E por isso, mais uma vez, resistiu e o venceu. Sabendo o diabo que não conseguira derrotar Jesus nas duas primeiras tentações, agora ele mostra a Jesus algo que poderia seduzi-lo e cativá-lo através do olhar. Ele vê toda a glória do mundo e tudo aquilo que contido está. Porém, Jesus resistiu, porque Jesus sabia por que ele havia vindo a este mundo. Ele havia vindo para salvar a humanidade, salvar a todas as pessoas. Ele não veio para viver uma vida pomposa, uma vida de luxo, ou para viver conforme os seus desejos materiais. Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Veio para salvar a humanidade. Veio para resgatar o ser humano que havia rompido com Deus. Jesus tinha um relacionamento muito forte para com o Pai, da qual ele havia sido enviado em forma humana para nos salvar e mostrar à humanidade que nós podemos vencer também o mal, porque Deus estará conosco a cada momento. O próximo parágrafo. Ceder a essa tentação à glória do mundo é optar por uma vida mundana, com valores contrários à palavra de Deus. O propósito do diabo é fazer com que nos esqueçamos de que somos filhos e filhas de Deus. Foi essa dúvida que ele tentou lançar sobre Jesus, que, convicto de sua relação com o Pai, venceu o enganador e todas as tentações. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Mateus 4, 10, Deuteronômio 10, 20.
Observamos aqui as palavras de Jesus dizendo que apenas Deus será o ser que receberá toda a nossa adoração e louvor, mais nenhum outro ser. Embora muitas pessoas queiram receber para si a glória, como o diabo também tentou e ainda tenta, nós devemos tomar um cuidado muito grande como filhos e filhas de Deus, para que tudo que nós façamos seja para a glória de Deus, não para a nossa glória. Deus nos ama, Deus tem agido para nos proporcionar vida e vida em abundância e nos salvar da ação maligna. Assim devemos tomar um cuidado com todas as artimanhas, armadilhas e tudo aquilo que o inimigo tem usado, como as coisas do mundo, para nos seduzir, nos cativar e nos fazer errar. Devemos tomar um cuidado muito grande em relação a isso, meus irmãos e minhas irmãs. Próximo parágrafo. Ao resistir à tentação, ele pode ser alimentado fisicamente, pois nesse exercício de fidelidade, o seu espírito já estava alimentado e fortalecido. Foi a humanidade de Jesus que garantiu a ele a possibilidade de ser tentado, e ele em nenhum momento se utilizou da sua divindade. Sua segurança estava na certeza da presença do Pai em sua vida. O que observamos aqui é que Jesus poderia ter usado o fato de ser a segunda pessoa da Trindade, o Filho do Pai. Ele poderia ter usado a sua divindade para conseguir o que ele precisava, mas ele não fez isso. Ele venceu o mal em sua humanidade. E isso nos mostra que nós também podemos, com Deus ao nosso lado, enfrentar e resistir ao mal e termos assegurada a nossa salvação. Não é fácil quando somos tentados, mas com Deus conosco, em nós e ao nosso lado, conseguiremos suportar e vencer em Cristo Jesus. Palavra que ilumina a vida. Em nossa caminhada cristã, deparamos-nos com experiências tentadoras que querem nos desviar dos planos de Deus. Diante dessas propostas, nós somos convidados e convidadas a permanecermos firmes na fé, sabendo que o Senhor sabe livrar das tentações os piedosos. Segundo Pedro 2,9. Essa é a nossa certeza, que Deus irá nos livrar. Deus está nos abençoando, Deus é onisciente, onipresente, e Ele está conosco sempre, ao nosso lado, nos ajudando, iluminando nossas mentes e corações, para que tenhamos discernimento e saibamos que muitas coisas do mundo, mundanas, são para o nosso prejuízo, tanto físico como espiritual. E devemos tomar um cuidado muito grande em relação a isso, para não sermos presas fáceis do maligno. Próximo parágrafo. É inevitável vivenciar os desertos da vida, mas eles podem ser excelentes possibilidades de fortalecermos a nossa obediência a Deus. O jejum, a oração e o conhecimento da palavra foram as estratégias utilizadas por Jesus para vencer o diabo, e elas estão disponíveis a nós hoje. Cristo não abriu mão da sua humanidade nesse processo, e isso nos sinaliza que, apesar das nossas fragilidades, Deus nos capacita para vencer as tentações. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. O que observamos aqui, da mesma forma que Jesus tinha uma vida de oração, jejum e meditação nas Escrituras, nós devemos também cativar esse estilo de vida. Orar, jejuar e meditar nas Sagradas Escrituras, para nos fortalecermos, termos maturidade e assim, quando formos tentados, possamos, com a ajuda de Deus, resistir e vencer o mal em Cristo Jesus. Jesus mostrou isso em sua humanidade, porque se ele resistisse em sua divindade, seria difícil para nós, mas ele resistiu em sua humanidade, estando em carne e osso, assim como nós também estamos em carne e osso e podemos resistir em Jesus Cristo. Próximo parágrafo. Dietrich Bonhoeffer, pastor e teólogo alemão, disse certa vez que a resistência contra o diabo só é possível na total submissão sob a mão de Deus. Foi assim que Jesus se comportou na sua relação com o Pai, quando foi tentado pelo diabo. A carta escrita por Tiago também afirma isso quando diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Tiago 4:7. Essa é uma grande verdade, porque estando sujeitos a Deus, sendo tementes a Deus, buscando em Deus, deixando Deus agir em nós, através de nós, quando chegar a tentação, nós vamos conseguir aguentar e vencer, porque Deus estará em seu Filho Jesus, nos abençoando, iluminando, nos dando forças. Mesmo que possamos nos sentir enfraquecidos, Ele estará conosco nesses momentos. E é bom saber disso, irmãos e irmãs, porque em Jesus nós venceremos. Próximo parágrafo. As tentações vivenciadas e vencidas por Jesus o fortaleceram para seguir adiante. Assim sendo, nossas vitórias sobre as tentações devem nos fortalecer em temor, amor, humildade e compaixão pelas pessoas. Não podemos cair na tentação de usarmos nossas experiências para autovalorização a ponto de acreditar que somos mais santos ou santas do que outras pessoas. Isso seria ceder ao convite do diabo de se jogar do pináculo do templo para a glória do mundo. O que observamos aqui é que, recebendo de Deus, sentindo que Deus tem nos fortalecido, nos abençoado, nós não devemos utilizar da nossa fortaleza, do que Deus tem feito, nos abençoado, para nos aproveitar, para ficar mostrando às pessoas que nós estamos conseguindo fazer sozinhos, sem Deus, para nos promover, para dizer que somos alguém, porque isso seria ceder ao diabo e deixar ele vencer nossa vida. Não devemos fazer isso. Toda a glória seja devida ao nosso Deus. E quando nós conseguimos vencer as tentações, as armadilhas, devemos dar testemunho que conseguimos porque Deus estava agindo. Jesus estava conosco. O seu Santo Espírito estava em nós, iluminando nossas mentes e corações, nos fortalecendo, nos dando discernimento para aguentar. E assim nós precisamos dar testemunho que foi a pessoa trina de Deus que esteve conosco, nos abençoando, nos sustentando, nos iluminando. E não foi nós sozinhos que conseguimos, porque isso é buscar uma autopromoção, é se glorificar, é deixar o rei ego se manifestar, e aí o inimigo ficará feliz, baterá palmas e poderá até dizer: esse é dos meus. Devemos tomar um cuidado muito grande. Quando nós vencemos as tentações, vencemos as tribulações, digamos que foi Deus que agiu, Deus nos abençoou. Essa é a nossa fé, a nossa certeza, a nossa crença, e devemos testemunhar disso para as pessoas. Como João Batista disse, importa que Jesus apareça e eu não. O que deve acontecer é que nosso testemunho de vida, não apenas em atos, mas também no que nós falamos, que Deus se faça presente, que Jesus seja a nossa fonte de inspiração, a luz que brilha em nosso testemunho de vida. Na conclusão, para finalizar, trazemos a contribuição de Dietrich Bonhoeffer em seu livro A Tentação, página 45. Ninguém deve estar nem por um instante seguro de que ficará livre da tentação. Não há tentação que não pudesse me assaltar ainda nesse momento. Ninguém crê que Satanás esteja longe dele. Ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Nesta vida não estamos seguros em nenhum momento em relação à tentação e à queda. Por isso, não te glories quando vires outros tropeçando e caindo. A segurança vai tornar-se uma cilada para ti. Portanto, não te glorifiques, mas teme. Romanos 11:20. Deves estar sempre preparado para que o tentador não tenha poder sobre ti. É o que nós temos aqui. Devemos tomar um cuidado. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Quando nós nos sentimos muito fortes, devemos tomar um cuidado para que isso não se torne um sentimento de independência, de autossuficiência, que leve a nos glorificar e a nós ficarmos contentes conosco mesmo. Não, devemos tomar um cuidado muito grande, porque isso é deixar o rei ego se manifestar, isso é se afastar de Deus,
e se aproximar do maligno. É deixar o maligno vencer. E não podemos fazer isso. Devemos buscar sempre a Deus e testemunharmos que Ele está agindo em nós e através de nós. Quando vencemos as tentações e as armadilhas, cremos que é Deus agindo e nos abençoando. Assim, irmãos e irmãs, tomemos um cuidado muito grande, constantemente, porque há muitas coisas do mundo que nos seduzem, nos cativam e podem nos fazer errar, nos falhar em nossa caminhada. Assim, nós devemos tomar um cuidado muito grande enquanto estivermos na face da terra. Para refletir em casa, irmãos e irmãs, discuta com os familiares, com quem estiver contigo. É mais fácil resistir à tentação do que sair dela? Reflita, analise, porque é para o nosso crescimento. E assim, finalizando o estudo de hoje, tenhamos um momento de oração, agradecendo a Deus por mais esse momento em que podemos nos alimentar da sua palavra através dessa lição de hoje. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, por esse estudo que tivemos, e assim, Senhor Deus, fica conosco no decorrer do dia. É o que nós pedimos, te agradecemos, orando a oração que teu Filho Jesus nos ensinou a fazer, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus, recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, e logo mais o nosso culto público, o culto da família. Aleluia. Amém.